Opa! Vamos começar a aula 20 do módulo 1. A gente está na estática e nessa aula a gente vai falar do momento de uma força que pode aparecer também como torque, tá? Bom, unidade disso no Sistema Internacional de Unidades. A unidade é o Newton vezes o metro. Torque é a ação de uma força rotacionar um corpo. Sempre que essa força ela tende a rotacionar, a gente está falando que existe um torque. Torque é uma grandeza vetorial e a gente pode relacionar o torque para a direção e o sentido do torque através da regra da mão direita. Essa é discutido muito pouco em vestibular, isso, tá? Mas, por exemplo, aqui eu tenho uma chave. Se eu fizer uma força aqui, essa distância aqui, esse braço aqui, essa distância, ela é importante porque se eu pegar a força multiplicado com essa distância, eu vou ter justamente o momento da força, o torque. Aí, nesse caso, olha só, nesse caso, a regra da mão direita, o que acontece? Devido a essa força, ela vai rotacionar para lá, tá vendo assim, ó, o que acontece? Vai rotacionar para cá, tá vendo? A chave, ela vai fazer isso aqui, ó, vai rotacionar assim. Então, a gente pode dizer que a direção e sentido do torque é isso. Direção perpendicular ao quadro, entrando no plano do quadro. Esse seria o sentido do torque. Essa regra da mão direita para o torque. Bom, aí, coisas importantes. Se eu pegar a chave aqui e fizer essa força vezes essa distância vai dar o torque. Importante, a força tem que ser perpendicular. Então, tu vai encontrar em outras bibliografias que esse momento ele pode ser dado por F vezes D vezes o seno de θ. Porque o seno, se eu colocar uma força aqui que tenha um ângulo oblíquo em relação a essa distância, o ângulo θ, o que eu vou dizer? Não é toda essa força que vai rotacionar a chave, nesse caso, nesse sentido. Então, o que eu tenho? Eu tenho que encontrar essa força aqui, que é a perpendicular que é Fy, que nesse caso seria F seno. Por isso que tu pode trabalhar também com essa formulazinha para calcular o momento de uma força. Relação ao sinal adquirido quando tu for trabalhar com o momento. Existe uma convenção. Vou falar de novo. Olha só, em relação ao sinal, existe uma convenção que é universal. Se o torque faz com que a chave rotacione nesse sentido, esse sentido aqui é o sentido horário, não é? Então, quando o sentido for horário, tá? Tu vai falar que o torque ele é negativo, bem isso, tá? Agora, se o sentido fizer com que tudo rotacione no sentido anti-horário, tu vai dizer que é positivo. Então, anti-horário, certo? Positivo. Bom, vamos lá. Aqui, momento de uma força, torque, né? E fala de equilíbrio de corpo extenso. Muito importante, eu te ensinei essa grandeza, o momento, tá? Agora presta atenção. Na aula passada, eu disse para ti que para um corpo estar em equilíbrio, um ponto material, bastaria que a força resultante fosse igual a zero. Ou seja, força resultante igual a zero, o cara não translada ou vai com movimento retilíneo uniforme. Beleza? Então, agora eu quero fazer tu pensar no seguinte: equilíbrio de corpo extenso. O que é um corpo extenso? O corpo extenso pode ser um corpo qualquer. Aqui eu posso pegar a própria caneta e dizer que a caneta é um corpo extenso. Tu sabe que é um corpo extenso, as dimensões do corpo são importantes naquela situação. Um carro, ele pode ser um ponto material, se eu estiver comparando ele numa situação em que o tamanho dele não foi importante. Agora, se o tamanho foi importante, ele pode ser um corpo extenso. Esse caretão aqui é um corpo extenso.
Bom, se eu fizer uma força no canetão, vamos botar um desenho aqui, aqui eu tenho o canetão, tá? Se eu pegar um ponto aqui no meio e fizer para cá uma força de 2 newtons, e eu fizer para cá uma força de 2 newtons, o que acontece? A força resultante, ela é zero. Agora me diz, ele vai estar parado? Claro que não, ele vai rotacionar. Pensa, movimento circular, aceleração centrípeta, tem força centrípeta, então não está mais em equilíbrio. E agora, como que tu faz? Aí, a outra situação é que para não rolar a rotação, o momento resultante vai ter que ser igual a zero. Então agora, para um corpo extenso, o que acontece? Além da força resultante, tem que ter momento resultante igual a zero. Fechou? É isso que a gente vai usar para fazer exercício. Agora vamos lá. Binário. O binário nada mais é do que um corpo que rotaciona, tu pensa aqui no centro. Aí o binário tem duas forças. A roleta, quando tu passa na roleta, tá? É meio que um binário aquilo. Sabe quando tu passa na roleta do ônibus? Que o cara, antigamente, não sei se tem ainda, tinha o cobrador. O cobrador empurrava para cá e tu ia para lá. Aí 2 empurra, rotaciona. Como que tu mede o torque? O binário é isso, né? Essas duas forças que esse cara aqui gira em função dessa distância. Trabalhando aqui, o momento resultante seria o quê? Momento em relação a esse ponto. Esse cara aqui, que faz rotacionar para cá, mais esse cara que faz rotacionar para cá. Nesse sentido aqui, eu jogar todo mundo positivo, coloquei o F em evidência. Então, no binário, o momento é a força multiplicado pelo braço do binário. Muito bem. Agora eu quero falar contigo de equilíbrio de corpo extenso. Só que eu quero colocar um exemplo para te entender uma coisa, tá? Imagina uma mesa assim, aquelas mesas de churrasco, sabe? Essa mesa, ela tem um peso. Aí o que acontece? Devido a esse peso, existe aqui as reações do cavalete. Então a gente chama aqui de força normal do cavalete. Vamos chamar reação A e reação B. Vamos colocar aqui, por exemplo, aqui eu coloco uma panela, aqui eu coloco uma outra panela. Aí eu tenho peso da panela 1, peso da panela 2, peso da mesa. Essa é uma situação que a gente vai resolver muito. Por quê? Olha só. Aqui, primeiro eu vou pensar com a força resultante igual a zero. Então o somatório das forças tem que ser igual a zero. Pensa nesse eixo aqui. Todo mundo que é para cima é positivo. Todo mundo que é para cá é positivo. Nesse caso, todo mundo que é para cima é igual a todo mundo que é para baixo. Então aqui fica evidente que RA mais RB fica igual ao peso da panela 1 mais o peso da panela 2 mais o peso da mesa. O que eu estou usando aqui? Força resultante igual a zero. Tá? E guarda isso aqui que tu vai usar depois, porque tu vai encontrar os pesos, tu vai substituir, tu vai fazer o quê? Agora tu vai usar o somatório dos momentos igual a zero. Então, o segredo é, sempre escolhe um cara como ponto de referência. Nesse caso, se tu escolher o RB como ponto de referência, tu tem esse cara aqui rotacionando para cá, esse cara, tá vendo aqui, por causa dessa força, a mesa rotacionaria para cá. Então, o momento devido ao RA, olha para cá, negativo. Tu vai fazer o somatório do momento de cada força em relação a esse ponto. Aí tu tem que tirar do exercício essa distância, vai aparecer. Vai aparecer. Agora tem o peso 2. Peso 2 com essa distância aqui, do peso 2. Peso 2 faz rotacionar assim. Tá vendo? Esquece do RA, só pensa no peso 2. O peso 2 em relação a esse ponto faz rotacionar assim. Rotacionou assim. Então tu olha para cá. Nesse caso aqui, positivo.
momento é positivo, vai botar mais na equação. A gente vai fazer exercício já, estou te mostrando o que a gente vai fazer. A mesma coisa aqui, vai ter uma distância em relação a esse ponto, mais PM vezes a distância. RB aqui, ó, é 0, o ponto é ele, então não vai ter momento. Tu pula ele para cá. Por causa desse cara, faz rotacionar para cá. Esse cara aqui, ó, negativo. Então tu vai ter peso 1 vezes essa distância. E tu vai fazer uma equação zona e tu vai fazer um monte de coisa com isso. Bom, a gente viu aqui como que a gente vai usar o momento, a gente viu o equilíbrio de corpos tensos. Agora a gente vai fazer, sabe o quê? Exercícios, atividades. 5 para, ó, abrir tua cabeça. Vamos junto?